Se você chegou até aqui, provavelmente já leu o enunciado, então nós já vamos para a solução. Eu já desenhei aqui, ó, esses dois retângulos estão representando essa região aqui desse pergolado, ó. É esse retângulozinho e esse outro retângulo aqui. Beleza? A gente está olhando os dois de frente, como se a gente estivesse de frente ali para aquelas madeiras ali, para aquelas vigas, tá certo? E esse arco que está aqui em cima, ele representa a trajetória do Sol. O Sol ele faz uma trajetória aqui desse jeito, mais ou menos nesse pergolado. Então já desenhei isso daqui. Ele fala que o Sol faz essa trajetória aqui no enunciado. A parte que ele fala isso está bem aqui. A trajetória do Sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas. Ou seja, você tem a direção da viga, que seria essa reta. Esse plano onde o Sol passa é perpendicular a essa reta, ou seja, faz 90 graus com a direção das vigas. Beleza? Bom, vamos entender primeiro como é que funciona e depois a gente vai para a solução em si. À medida que o Sol vai passando aqui nessa trajetória, a quantidade de luz que vai passar entre essas madeiras vai variando. De tal forma que na hora que tiver o Sol a pino, nessa posição aqui, né, que seria o famoso Sol de meio-dia, vai passar a maior quantidade de luz possível. Vou representar essa quantidade de luz dessa maneira aqui, ó. Daqui a pouco eu vou desmanchar essa parte aqui, mas eu vou fazer só para deixar ilustrado. Então aqui está a quantidade de luz que passa meio-dia, tá? Porque você vê que esse pergolado ele não faz sombra nenhuma quando o Sol está nessa posição. Isso muda um pouco quando o tempo vai passando e a gente coloca o Sol em outra posição. Por exemplo, vamos supor que meu Sol está aqui, ó. Se meu Sol está nessa posição aqui, olha só a quantidade de luz que vai passar. Uma parte vai ficar retida ali nesse pergolado. Então, o que vai passar nesse momento ali vai ser só essa quantidade aqui, ó. Então, tá representando aqui, você vê que é bem menos. Essa região aqui, ó, você vê que é uma região de sombra. O próprio pergolado tá fazendo uma sombra aqui para evitar que passe luz nessa região. Tá certo? Então, nesse momento, eu espero que tenha ficado claro para vocês o objetivo de um pergolado, né? Para que serve um pergolado. Agora vamos para a solução em si. O Sol de meio-dia, né, o Sol a pino, ele vai estar representado nesse ponto aqui de cima, que eu já tinha marcado. E aqui no enunciado ele fala que quando os raios fizerem 30 graus com a posição a pino, gere metade da luz que passa pelo pergolado a meio-dia. Ou seja, se quando é meio-dia, o Sol a pino, vai passar uma quantidade de luz nessa região toda, quando ele tiver a 30 graus do Sol a pino, eu quero que passe só metade. Ou seja, eu quero que passe luz só nessa região aqui, ó. Só metade do que passaria meio-dia, tá certo? Então eu vou desenhar o Sol aqui nessa região, nessa posição, na verdade, de tal forma que passe só metade da quantidade de luz. Vê se você concorda comigo que o Sol vai estar nessa posição aqui, ó. Vamos representar dessa maneira aqui. Então, se o Sol estiver nessa posição, você vê que a minha quantidade de luz aqui vai estar passando só metade do que passaria meio-dia, tá? Então, se essa largura toda aqui era de 30 centímetros, deixa eu representar aqui mais para baixo, nesse momento, quando ele estiver fazendo 30 graus com o Sol ali de meio-dia, vai estar passando luz aqui só em 15 centímetros, que seria metade de 30, tá certo? Vou desmanchar esse raio ali só para não deixar meu desenho tumultuado. Vou deixar só essa posição indicada aqui. Bom, onde que vai entrar esse 30 graus? Bom, o Sol de meio-dia vai estar nessa direção aqui. E ele falou que quando tiver 30 graus da posição a pino, vai estar fazendo metade da luz. Ou seja, esse 30 graus seria esse ângulo aqui, ó. Meu Sol ele vai estar nessa posição a 30 graus da posição de meio-dia. Beleza? E vai estar passando, de fato, só metade da quantidade de luz. Ou seja, vamos representar aqui os 15 centímetros. Tá claro? Vê se ficou claro para vocês aí. Ele está querendo saber aqui o seguinte, qual que tem que ser a altura desse pergolado? Eu vou dar um destaque aqui no que a gente está querendo. A gente está querendo saber a altura desse pedacinho aqui, que eu vou chamar de H. Como que eu posso fazer isso? Tem várias maneiras, ó. Se essa região que está passando o Sol aqui é de 15 centímetros, a que está tomando sombra do lado de cá vai ser quanto? A que está tomando sombra aqui vai ser de 15 centímetros também. Se esse ângulo aqui é de 30,
O ângulo do lado de cá vai ser quanto? Vai ser 60. Como é que eu faço para descobrir esse H se aqui embaixo mede 15? Esse aqui é um triângulo retângulo, tá vendo? Vamos dar um destaque ali nesse triângulo? E esse triângulo aqui, ó, dá uma olhada nele. É um triângulo retângulo. Então a gente vai fazer ali o quê? Uma tangente. Por que eu vou fazer tangente? Porque repara que em relação aos 60, a gente tem o quê? Em relação aos 60, eu tenho o cateto adjacente e eu quero o cateto oposto. O H é cateto oposto e o 15 é cateto adjacente. Cateto oposto e adjacente, isso me lembra tangente. Então vou ter que tangente de 60 é igual ao cateto oposto, que é H, dividido pelo cateto adjacente, que é 15. Quanto que é tangente de 60? Tangente de 60, você vai lembrar daquela tabelinha. Vai ser raiz de 3 é igual a H sobre 15, multiplicando cruzado, o nosso H ele vai ser 15 raiz de 3. Quanto que dá raiz de 3? Raiz de 3 é 1,7. Então vai ficar 15 vezes 1,7. Quanto que dá isso? Ó, se fosse 15 vezes 2, você concorda que daria 30? 15 vezes 1,7 vai ser um pouco menos do que 30. Nas alternativas aqui, só pode ser a alternativa C, que é 26 centímetros. Beleza? Fiz bem detalhado aqui para vocês entenderem o funcionamento desse pergolado. Espero que tenha ficado claro. E não deixe de se inscrever no canal e comentar aqui embaixo se tiver ficado alguma dúvida. Beleza? Valeu, obrigado e até mais.